Consulte Deus antes de decidir. O segredo de quem anda no propósito. E este é o tema de hoje. E nós vamos ler no capítulo de 1 Samuel 23. Estou com a Bíblia aqui. Vamos ler? 1 Samuel 23, eu destaquei 2 versículos. O verso 2 diz assim: Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Olha como que começa: consultou Davi o Senhor. E no verso 4 diz assim: Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Olha como começa o verso 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E assim era a vida dele. Ao longo da história da vida de Davi, a gente percebe, fica claro que tudo ele consultava a Deus. Existe algo poderoso nesse capítulo. Davi não confiava na própria experiência. Ele perguntava e perguntava de novo, mesmo quando a situação parecia parecida, mesmo quando ele já sabia o que fazer. Davi escolhia depender de Deus e depender outra vez. E aqui, o ponto que falta em muitos de nós não é sobre já saber, é sobre continuar consultando. Davi ainda nem era rei naquele momento, ele estava sendo perseguido, pressionado, vivendo incertezas, mas ainda assim ele fazia da presença de Deus o seu lugar de decisão, o seu lugar de escolha. E é por isso que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E agora pare e pensa, nas suas últimas decisões, você tem consultado a Deus? Recentemente você tem perguntado? E esse capítulo não fala só sobre direção, mas ele também fala sobre conexão. Jonatas, um amigo, ele aparece no meio do caos e ele fortalece Davi em Deus. Isso é amizade de verdade. Não é só quem está com você, mas é quem te faz lembrar do seu propósito, quem te direciona ao foco quando você está cansado e te chama para viver algo real com Deus. Então guarde isso. Existem 3 pilares para não se perder no caminho: foco, fé e amigos. Foco no que Deus colocou no seu coração, fé, que é dependência diária, não ocasional, e amigos, pessoas que te aproximam de Deus. Não que te afastam, mas que te aproximam verdadeiramente, porque no final não é sobre alcançar algo sozinho. Se você conquista sem Deus, você acaba adorando a conquista, porque nós somos seres adoradores. Mas quando você caminha com Deus, você adora aquele que te capacitou para conquistar. Hoje é dia de se posicionar antes da próxima decisão, antes do próximo passo. Pergunte e, se precisar, pergunte de novo. Deus não se cansa de responder. Quem escolhe depender, Deus está pronto para responder. Leia 1 Samuel 23. Alinhe seu coração antes de alinhar seus caminhos. Leia a Bíblia, conheça o Deus Criador, busque a Deus de verdade. Vamos orar. Vamos conhecer mais, vamos questionar mais, vamos perguntar mais. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. Vamos colocar os nossos anseios nas mãos do Senhor. Vamos buscar para saber qual a resposta. Vamos? Aprendemos nesse capítulo sobre direção, consultar a Deus para tomar decisões, e sobre amizade. E vamos orar? Vamos colocar esse pedido no altar do Senhor, para que arda em nosso coração o desejo de sermos dependentes dele, assim como Davi era. E o mesmo Deus que respondia a Davi também nos responde. E também clamar por amizades, para que a gente tenha amizades que nos conecte com Deus, amizade que nos direcione para o propósito. Vamos orar? Feche seus olhos para tirar qualquer distração, para realmente a gente estar focado, para estarmos realmente pensando só em Deus, para com quem a gente vai conversar agora. Grandioso Deus, Pai soberano, Criador do céu, da terra, de tudo que há, Deus maravilhoso. Pai, o Senhor tem colocado nos nossos corações propósitos, metas.
visões, missões. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos dê direção para alcançar os propósitos e os projetos do Senhor. Que os sonhos do Senhor se cumprem em nossa vida. Que a gente esteja em condições de receber esses projetos, Pai. Em condições no sentido de sermos mais dependentes. Em condições no sentido de viver com o coração quebrantado, Pai. E arrependidos de quem realmente somos. Porque queremos ser melhores no Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, meu Deus. Pai, perdoa nossas falhas para que a gente tenha condições de viver na Tua presença. Para que a gente esteja apto para receber a direção do Senhor. Então nos perdoe, nos dê corações sensíveis, Deus, ouvidos atentos para ouvir Tua voz. E nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que respondia a Davi. Davi te consultava ao Senhor e o Senhor respondia. E hoje, Pai, nós nos posicionamos nesse lugar de consultar o Senhor e na certeza de que o Senhor nos responde. Fala no nosso coração, Senhor. Nos dê a direção para toda e qualquer decisão que a gente venha tomar, Pai. Que não seja por nós mesmos mais as escolhas, mas que seja para o Senhor em tudo mesmo, em todos os âmbitos da nossa vida, daquilo que parece mais simples ao mais complexo. Que arde em nosso coração o desejo de te consultar primeiro, porque nós queremos ser chamados segundo o coração de Deus. Pai, clamamos também pelos amigos, nos dê amigos que sejam amigos do Senhor, nos dê amigos que nos conecte com o Senhor, nos dê amigos que nos ajude a alcançar o projeto que o Senhor tem para nós, nos dê amigos que nos direcione aquilo que é verdadeiro, tire de nossas vidas, Deus, pessoas que nos atrapalhem, pessoas que nos conduzam para lugares que não são do Senhor, pessoas que venham nos tirar do foco, porque nós queremos te servir em meio a pessoas que te servem, em meio a pessoas que fazem tua vontade. Pai, nos dê sensibilidade para que mais do que sermos influenciados, que a gente influencie, que a gente seja bênção, seja sal e luz por onde que a gente ande, que há tantas pessoas clamando por amigos verdadeiros, que seja nós, esses amigos verdadeiros, que seja eu esse amigo verdadeiro, amigo que conduza para o caminho do bem, para o caminho do que é bom, ou seja, para o caminho do Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso demais, Pai, Tu és soberano, Deus, o Senhor é o Deus que nos dá direção, o Senhor é o Deus que nos ensina qual que é o melhor e verdadeiro caminho, que é o Senhor. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos viver pautados nessa verdade, viver a vida aqui em Cristo e andando nesse caminho que é Cristo, Senhor, o caminho da verdade, da vida, Pai. Oh Deus, nós queremos descansar nessa certeza em todo o tempo, sabendo que o Senhor tem nos direcionado de uma forma tão amorosa, tão bondosa. O Senhor tem cuidado de nós de forma tão sobrenatural. No cuidado naquilo que mais necessitamos, Pai, que é a direção do Senhor, porque por nós mesmos a gente erra, por nós mesmos somos falhos, mas o Senhor tem nos dado direção para todas as coisas, não só para escolher amigos, não só para saber qual mesa devemos sentar, não só para a direção a tomar, mas sobre todas as coisas nos dê direção, Pai, sobre as finanças, sobre a organização financeira, sobre como cuidar da casa, sobre como tratar nossos maridos, meu marido, como tratar meu marido, como tratar meu filho, sobre como viver conforme a Tua vontade, sobre como me posicionar, como me capacitar tecnicamente no meu trabalho, sobre como fazer todas as coisas, sobre como cuidar dos amigos, sobre como cuidar dos parentes, sobre como cuidar de mim mesma, Pai. Nos dê a direção para isso, Deus, que a gente se posicione verdadeiramente como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que a gente seja a mãe que o Senhor quer que a gente seja, que a gente seja o pai que o Senhor quer que a gente seja, Deus. E que a gente ande segundo a Tua vontade, fazendo a Tua vontade, exaltando o Teu nome, Te adorando, amando ao próximo como a nós mesmos, sendo esses servos que o Senhor quer que a gente seja, Pai. Deus, nós clamamos pela direção do Senhor, nós clamamos por uma semana na Tua presença. Se posiciona, Deus, no lugar que o Senhor deve ocupar na nossa vida, o lugar mais importante, o centro da nossa vida. Esse é o Seu lugar, Senhor. E que a gente viva rendido aos Teus pés, Te adorando, Pai. Oh Deus, obrigada por tudo, Te agradecemos por todo o Teu amor, Teu favor, Tua misericórdia, Tua bondade, Tua direção. Assuma, Deus, a direção, assuma o leme, assuma, Pai, o volante da nossa vida e que seja o Senhor mesmo a nos conduzir em todo o tempo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.